Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Foi num sábado. Eu estava na lotérica fazendo uma aposta. Já estava ali há uns bons 15 minutos naquela fila quando aquele homem entrou pela porta e foi direto ao guichê de atendimento preferencial. Daqueles que atendem gestantes, idosos e deficientes. O problema é que, olhando para ele, não dava para dizer que era uma coisa ou era outra. Não era nem idoso, muito menos deficiente e ainda menos gestante. Era homem. Não era uma pessoa de idade, repito. Olha, se tivesse, sei lá, 50, 52 anos, era muito. Nem tinha problema físico nenhum. Confesso que eu sou um pouco esquentado. Eu não gosto de gente abusada. Não gosto. Então, eu vi aquele homem se endereçando àquela fila de atendimento preferencial e já me subiu o sangue. Se ainda fosse para comprar um remédio, para ser atendido num hospital, ainda vá lá. Agora, para apostar na loteria, achei muito abuso. E como ninguém falou nada, eu tomei a iniciativa. Ô, meu irmão, o fim da fila é lá atrás, ó. Ele olhou para mim, fez uma cara de sonso e continuou no mesmo lugar, como se não fosse com ele. Aí eu engrossei. Quer dizer que além de furar a fila ainda é surda? Nessa hora, a minha atenção foi desviada para a minha retaguarda. Ouvi quando alguém falou assim atrás de mim. Não fala assim com ele. Não está vendo que ele tem mais de 60 anos? Eu então me virei e dei de cara com aquela moça me encarando. Retruquei. 60 anos? Só porque você quer. Esse cara tá mais conservado do que eu, olha para ele. Não demorou muito. Estávamos batendo boca, em plena fila. Enquanto isso, o pivô da discussão, quieto, na dele, só observando. Como se não tivesse absolutamente nada a ver com aquela discussão. Foi realmente uma cena lamentável. Depois eu até me arrependi, porque... Enfim, acabei fazendo um papelão. Só que na hora, a gente discute mesmo. A imagem daquela menina me chamando de mal educado, de grosso, dizendo que eu não tinha respeito pelos mais velhos, não me saiu mais da cabeça. Na segunda-feira, na hora do almoço, a gente ali no refeitório, eu comentei o episódio com um colega de trabalho. No que terminei de contar, ele olhou para mim assim desconfiado. Peraí, quando foi que isso aconteceu? No sábado, naquela lotérica do centro onde a gente foi na sexta-feira retrasada, lembra? Foi eu falar aquilo e ele já começou a rir. Eu não acredito. Você sabe quem é essa menina com quem você discutiu? É minha irmã. Tua irmã? Mas como assim? Como que você sabe? Como é que eu sei? Porque ela chegou em casa no sábado, me contando exatamente a mesma história. Te chamou até de homem de caverna, se é que você quer saber. Grosso. Daí pra diante. Ele então me passou a descrição física da irmã e no fim eu tive de admitir. Só podia ser realmente ela. Eu lembrava de todos os seus traços perfeitamente, inclusive daquela pintinha que ela tinha assim um pouco acima da sobrancelha. Fiquei até meio sem jeito depois. E como não ficaria? Era irmã do meu amigo. E eu ali falando cobras e lagartos dela. Até desculpas depois eu pedi para ele. Quem podia imaginar, meu Deus? Era muita coincidência. Eu ali falando mal da menina e de repente descubro que era irmã do meu amigo. Bom, nisso a semana passou. Até que na sexta-feira seguinte, ele me perguntou: me diga uma coisa, você já foi na festa da uva alguma vez? Festa da uva? Nunca. Por quê? É que nesse final de semana vai ter. Você não está a fim de ir?
a gente sai do serviço e vai direto para lá. Trabalhávamos ali em Santa Felicidade, bem pertinho de onde acontecia a tal festa da uva, da qual eu já tinha ouvido falar muito, de modo que acabei aceitando. A certa altura, a gente ali caminhando no meio da multidão, distraído, eu olhei assim e vinham 3 meninas em sentido contrário. Tive um tremelico na mesma hora. Tudo porque uma dessas meninas era justamente aquela com quem eu tinha discutido na lotérica. E o pior é que elas vieram diretamente na nossa direção. Ficou um clima esquisito. Porque, repito, eu reconheci na mesma hora. Era ela, a irmã do Gilson. A mesma com quem eu tinha brigado, batido boca lá na casa lotérica, naquele sábado. Meu amigo, naturalmente, já sabedor da história que eu já tinha lhe contado. Aliás, nós dois tínhamos contado para ele, a irmã e eu. Já foi pegando no meu pé, tirando uma onda com a minha cara. Com a minha e com a cara dela também. Eu fiquei muito sem graça. E percebi que ela também ficou constrangida. Quando ele nos apresentou oficialmente, eu quase não consegui nem olhar nos seus olhos. Até que no fim, acabamos nos enturmando e ficando no mesmo grupo. A certa altura, ainda meio sem graça, eu me aproximei dela e falei: escuta, eu queria te pedir desculpas por aquele dia lá na lotérica. Acho que eu estava meio estressado e acabei... Nessa hora, ela me interrompeu. Que é isso, imagina. Eu é que peço desculpas. Reconheço que eu também peguei pesado com você. Bom, a partir daí, o clima ficou até um pouco mais ameno, mais amistoso. Havia ainda aquela perturbação, aquele constrangimento no ar, mas de certo modo era até natural que fosse assim, até porque a gente discutiu feio. No fim da festa, mais uma vez pedimos desculpas um ao outro e cada um tomou o seu rumo. Mais uma vez fiquei com ela no pensamento, exatamente como fiquei depois daquele sábado em que a gente brigou. Só que dessa vez, por uma razão bem diferente. Aquela primeira má impressão havia sido desfeita. Conversando com ela, eu reparei que era uma menina extremamente inteligente, educada, sensata, sem contar que também era bonita. Naquele dia da discussão, no calor da raiva, eu quase nem reparei direito na aparência dela. Acabei voltando para casa com ela no pensamento. É para se ver, né? Como nem sempre a primeira impressão é a que fica. No dia seguinte, torrei a paciência do meu amigo para saber o telefone dela. Queria o telefone da irmã dele a qualquer custo. Ele só me olhava desconfiado. Mas o cara, não foi você que falou que ela era a menina mais antipática do mundo? Tá querendo o telefone dela agora por quê? Ele falou um monte. E era verdade mesmo. Aquele dia, antes de ele contar que a irmã tinha chegado em casa e falado do episódio lá na lotérica, eu falei um monte dela. Chamei de antipática, mal educada. Chamei de tudo. Só que, sabe, tudo por conta daquela discussão. Depois de conhecê-la melhor, ali na festa, eu percebi que estava completamente enganado. Talvez ela estivesse nervosa, como eu também estava. Só que era uma menina sensata, pezinho no chão, delicada, educada. Bom, o meu amigo falou uma porção, até que no fim acabou me passando o celular dela. Guardei aquele número a semana toda, na dúvida se ligava ou se não ligava. Querer eu queria muito, só que ao mesmo tempo, o medo era grande.
Até que no sábado criei coragem e acabei ligando. Alô, Juliana? Sim. Quem tá falando? É o Ricardo, amigo do Gilson. A gente se conheceu na sexta-feira passada, na festa da uva, lembra? Ah, sim, claro que eu lembro. Depois daquele dia na lotérica, acho que não vou esquecer nunca mais, né? É verdade, você tem razão. Você sabe que eu ainda tô com vergonha daquele dia? Imagine, esquece, águas passadas. Ficamos ali conversando durante algum tempo. Até que a certa altura, eu arrisquei. Então, eu tô te ligando porque eu queria te fazer um convite. Você vai fazer alguma coisa hoje à noite? A resposta, infelizmente, não foi exatamente a que eu esperava. Pior que vou. Ela falou aquilo. Ficou em silêncio algum tempo. Só que depois acrescentou. Mas de repente, dependendo do convite, eu posso até mudar de planos. Eu então a convidei para sair. E ela sugeriu que fôssemos a um lugar que tivesse música ao vivo. Eu, naturalmente, concordei na mesma hora. E olha, depois que fui para casa, tomei um banho, me arrumei, peguei o endereço certinho e fui até o portão da casa dela esperá-la. Quando a vi se aproximando, que imagem bonita. Meu Deus, que imagem bonita. É como eu já disse, naquele primeiro dia, eu lembrava nitidamente dos traços dela. Quando a gente brigou. Mas sabe, lembrava, mas não tinha, sei lá, chegado à conclusão de que era uma menina bonita, até porque estava com raiva. Depois daquele dia lá na festa, quando a gente se conversou e se entendeu com mais calma, eu percebi que, além de inteligente, de educada, de delicada, era uma menina linda. Só que agora, ao vê-la ali diante de mim, toda produzida, ela estava tão linda. Cabelinho assim preso, lápis no olho, aquele batom assim bem clarinho, bem discreto. Eu senti até um friozinho na barriga quando ficamos frente a frente. A certa altura, depois, lá no bar, embalados pela música e pela bebida também, teve um momento em que a gente ficou se olhando em silêncio. Um gole de vinho, um sorriso, um olhar. Aquele clima. Só que nenhum tinha coragem de falar nada. E eu sabia que, até pelo fato de ser homem, eu tinha que tomar a iniciativa. Até que, quando me dei conta, a minha mão foi por conta própria em direção à sua mão. De uma hora para outra estávamos de mãos dadas. A maior agitação à nossa volta. Vozes, risos, som da música, barulho de talheres, de copos. Estranho. Parecia que não havia mais ninguém ali além de nós. Até que o inevitável aconteceu. Não sei quem se aproximou de quem. Ah, que beijo suave. Ah, que beijo apaixonado. Primeiro assim, bem delicado. E aí foi ficando mais quente, mais apaixonado. Como eu tinha sonhado com aquele beijo, meu Deus. Desde o momento em que a tinha apanhado diante do portão da sua casa. E agora, por incrível que parecesse, estava acontecendo. Não era mais sonho, era realidade. E pensar no desastre que foi o nosso primeiro contato. Eu xingando aquele cara, furando a fila, quando de repente, para minha surpresa, ouço aquela vozinha assim atrás de mim. Aí eu olho para ela
E ela brava comigo. Começou a me xingar. Tomou as dores do cara. Me chamou de mal educado, grosso. A gente então discutiu, se ofendeu, até que no fim, tudo se acabou daquele modo. Um beijo quente e apaixonado regado a vinho. Bom, naquele sábado, a gente não se desgrudou mais. Um segundo. O mundo caindo à nossa volta. E parecia que só havia gente naquele lugar. Passava das 3 horas da madrugada quando estacionei o carro diante da casa dela. Só que em vez de entrar, ela continuou ali comigo, dentro do carro. A gente ficou namorando, trocando carinhos, ouvindo música. Até que o dia começou a raiar. Antes de entrar, ela ainda perguntou: mas e aí? Como é que a gente fica? Você me liga ou eu te ligo? Pode deixar que eu te ligo. E é bom mesmo que ligue, viu? Porque eu acho que depois de hoje não vou mais conseguir ficar sem você. Já estou sentindo até saudade, mesmo antes de você ir embora. Ainda fiquei esperando até que ela entrasse pela porta, antes de arrancar com o carro. Antes disso, ela ainda me acenou assim com a mão. Acho que nunca senti meu coração bater tão descompassado. Sabe quando me disse aquela frase, Juliana? Depois de hoje, acho que não vou conseguir ficar sem você. Eu não tive mais dúvidas de que você era a mulher por quem eu tinha esperado a minha vida toda. Começamos de uma maneira torta, ofendendo um ao outro por motivo tão bobo, para no final acabarmos um nos braços do outro. Foi um primeiro encontro desastroso cá entre nós. Pior não podia ser. Tínhamos tudo para nos odiar. Só que no fim, como acontece nas novelas, nos filmes de amor, tudo terminou bem. Ao final dessa minha carta, escute essa música como prova do meu amor. Ela, na verdade, diz tudo o que eu gostaria de te dizer. Sabe quando você presta atenção numa letra e parece que aquela música foi feita para você? Mais do que isso, como se você tivesse composto aquela letra especialmente para alguém. Pois é assim que eu me sinto quando escuto essa música. Ela diz tudo aquilo que eu queria te dizer. E às vezes não consigo. Ela resume tudo o que eu sinto. Ela expressa tudo aquilo que você já está cansada de saber, mas que é sempre bom relembrar para não te deixar esquecer. Te amo, minha princesa. Te amo mais do que tudo na vida. Você é minha estrela em forma de gente, meu tesouro, minha invasora do planeta amor.